Bom, meus amados irmãos, como eu havia vos falado, estamos aqui agora já na entrada da comunidade aqui, ou do vilarejo Pinheiros Altos. Já estamos vendo algumas casas. Não deu para mim registrar ali atrás. Também tem algumas casas, poucas, mas tem aqui. Já é Pinheiros Altos. E eu me recordo que na minha época não era asfaltado. Na minha época isso aqui era ruas de pedrinhas. E agora, graças a Deus, né, esse povo merece. Estamos aqui com as ruas asfaltadas. Pelo menos essa parte aqui é diferente da estrada. Essa parte aqui está asfaltada. Tá vendo? Estamos aqui relembrando os velhos tempos. Pastor Reinaldo, assim que o senhor chegou para cá, para a região missionária, como se fala, né? Lá na cidade de Timóteo, o senhor veio direto para aqui, né? Sim, eu estagiei, né? Meu estágio na região missionária foi nessa comunidade de Pinheiros Altos. Inclusive naquela pracinha ali, tem um marco, né? Na nossa história, porque quando nós chegamos, você imagina isso há quase 30 anos atrás. Se hoje o evangelho é difícil aqui, imagina naquela época. A gente era proibido de fazer culto em praça pública e Deus me usou para orar pela esposa de um pistoleiro da região e Deus repreendeu um câncer no ouvido dessa mulher. E através disso esse pistoleiro deu uma ordem aqui na região que eles não me impedissem de pregar o evangelho, que quem fosse amigo meu, amigo do pastor, era amigo dele, e quem fosse inimigo do pastor seria inimigo dele. E aí no dia pela manhã eu chego na praça e o pessoal começa a me perguntar que dia que eu ia fazer culto, oferecendo os préstimos para mim, sem entender nada. Aí pergunto para um dos comerciantes: o que aconteceu? Até ontem eu não podia fazer culto, hoje estão me oferecendo lugar para ligar som, estão me oferecendo mesa. Aí ele falou assim: você não ficou sabendo não? O fulano de tal, que era esse pistoleiro, ele esteve aqui pela manhã e falou que o pastor é amigo dele, quem for amigo do pastor é amigo dele, quem for inimigo do pastor é inimigo dele. E se souber que alguém tentou impedir o trabalho do pastor, vai resolver com ele. Quem quer ter problema com esse homem? Aí, através disso aí, Deus abriu as portas para nós, né? E graças a Deus, foi o primeiro passo para o evangelho entrar realmente como precisava aqui nessa região. A gente, de início, enfrentava uma dificuldade muito grande mesmo. O povo muito resistente, principalmente os comerciantes. Eles, vocês terem uma ideia, eles não davam emprego para quem aceitava Jesus. O comércio não vendia fiado a prazo para quem convertia. Você era crente, então não tinha crédito. Então vivemos tudo isso, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, que o Senhor Jesus nos honrou, mudou e hoje está aí, né? Nós vemos aí uma congregação formada aqui em Pinheiros, né? Tá aí o pastor Raimundo, que está à frente da congregação aqui, um grupo bom aqui, de pessoas, ainda vivendo um tempo de muita resistência, mas graças a Deus eles nos respeitam porque viram a mão de Deus em nosso favor. Pastor Reinaldo, quanto tempo já a Assembleia de Deus de Piranga? Que a Assembleia de Deus chegou para Piranga, em setembro vai fazer 50 anos. Mas glórias a Deus, não é nós, é Deus, é a misericórdia dele. Mas o Piranga, ela deu essa avançada, né, nos últimos 10 anos. Né? Nos últimos 10 anos, Piranga cresceu, que não cresceu nos 40. E justo porque, para fazer trabalho, né, nessa região, você tem que estar disposto a se sacrificar, a abrir mão de alguma coisa. E aí muitos vieram, muitos passaram, mas na hora que o negócio apertava, né, jogava toalha e desistia. Então nós estamos aí lutando, tentando dar a nossa contribuição. E podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Que maravilha. No início da caminhada do senhor aqui com a pastora Nilma, houve um fato que o senhor poderia ter voltado, saído daqui e retornado para casa, mas o senhor, como um grande homem de Deus, né, reconhecendo a chamada de Deus, o senhor perseverou, né, que foi a perca, né, do primeiro bebê, né? Isso é, na verdade, quando nós estagiamos aqui, depois de mais ou menos um ano que a gente estava, nós tivemos essa perca. Meu primeiro filho nasceu aqui na região missionária e com 3 meses e meio ele foi vítima de um remédio errado que o farmacêutico aplicou. E foi para o hospital e
3 dias depois, eles tentando transferir de um hospital para o outro, ele acabou falecendo. Ele morreu nos braços da minha esposa. Ela teve que andar 1h30 mais ou menos com ele morto nos braços, debaixo de chuva, porque a ambulância estava agarrada no barro. Então foi muito pesado para nós. Sepultei meu filho num domingo de manhã. Quando foi de domingo para segunda, minha casa aqui em Pinheiros Altos foi assaltada. E aí minha esposa não quis voltar mais para aqui. E eu pedi dispensa. Voltamos para a região de Timóteo e fomos curando as feridas. E a prova continuou, porque não adianta. De prova você não corre. A gente estava sendo provado e achava que saindo daqui resolveria. Lá eu tive minha casa que pegou fogo, depois tive uma chuva com vento que destruiu minha casa. Eu ia refazendo e a prova vinha contra. Mas passou-se os anos e a gente sempre falava que a gente sentia que a gente tinha que retornar ao campo missionário, que tinha algo inacabado. 19 anos se passaram e surgiu a oportunidade de voltar, e sem saber, quando surgiu a oportunidade que eu fui ver aonde estavam me oferecendo, era Piranga, na região, inclusive com Pinheiros Altos, onde tudo começou. A minha sede de Piranga, onde meu filho foi velado, onde meu primeiro filho foi velado, é a nossa sede hoje. E Pinheiros Altos, onde nós passamos por tudo isso, é a congregação que, na minha época, não era nem congregação, a gente morava numa casa e usava o salão da casa para reunir os irmãos. E quando saímos daqui na época, deixamos as paredes levantadas, né? Hoje tem o templo. Mas graças a Deus que Deus demonstrou que realmente era algo que nós tínhamos que completar. 19 anos passou, nós voltamos, já vai fazer 11 anos que nós voltamos. Quando nós voltamos, há 10 anos atrás, com 6 meses que eu voltei, eu fui vítima do Rio Ipiranga, a água entrou na minha casa, perdi quase tudo. Foi 2008. Em 2012, de novo. Mas só que dessa vez a gente já estava mais amadurecido, e quando alguém falou, e agora você vai voltar? Eu falei, não, agora não. Eu não vou repetir o erro. E não repetimos. Deus nos deu graça, recuperamos o que perdemos, estamos aí firmes, fazendo a obra de Deus. No dia que o senhor veio aqui, eu me lembro como obreiro do senhor, o senhor veio aqui em cima buscar a documentação, né? Quando houve esse fato, essa fatalidade com o filho do senhor vinha andando, tinha muita chuva, na volta, o senhor estava voltando andando, as pernas já bem cansadas. Naquele momento Deus usou o senhor ali como instrumento para algumas pessoas, né? O senhor me contou uma vez, eu fiquei muito alegre em Cristo em saber desse fato. Sim, é porque do período que meu filho estava internado e a minha esposa lá com ele, eu não parei, né? A obra não podia parar e não tinha quem me substituísse. Então continuamos realizando cultos e foi aí que eu recebi a notícia que meu filho havia falecido nessa situação toda, entre a cidade de Piranga e a cidade de Lafayette, uma região próxima à cidade de Itaverava, hoje asfaltada, mas na época era tudo estrada de terra. E nesse dia eu estava a 1h30 de caminhada fora de Pinheiros Altos, quando a irmã chegou para me dar a notícia. Então eu tinha andado 1h30 para ir, andei 1h30 para voltar, e agora chegando em Pinheiros eu tinha que pegar os documentos e levar para Piranga. E daqui a Piranga são 18 quilômetros, né? E então eu já cansado, chovendo, não estava tendo passagem de carro, e eu peguei os documentos, peguei minhas coisas, coloquei na sacola plástica, pus numa mochila e tentei chegar até Piranga. Só que a caminho, chega um momento que o corpo já não atendia, as pernas já não atendia mais. Eu precisava chegar e eu já não conseguia andar. E eu sentei na beira da estrada, chovendo, e comecei a chorar e falar com Deus. Que ele tinha tirado meu filho e que agora eu precisava pelo menos chegar lá para sepultá-lo. Eu não sabia como é que estava minha esposa. E comecei a orar e falar com Deus, e aí, de cabeça baixa, apareceu um moço na minha frente. Eu até hoje não sei se realmente era um ser humano ou se era um mensageiro de Deus me provando. Mas ele me perguntou por que eu estava chorando, e eu contei a minha história. E ele disse, levanta, e logo ali na frente tem uma fazenda. E o fazendeiro tem um carro e ele pode te levar até Piranga. Ele falou assim, eu abaixei a cabeça de novo, assim, para enxugar as lágrimas, para dizer para ele, moço, eu não estou conseguindo andar mais. E só que na hora que eu abaixei a cabeça, que eu levantei de novo, eu já não vi esse moço mais. E eu tentei ficar de pé, as pernas obedeceram. Eu fui até esse lugar onde ele me informou um pouco à frente, realmente tinha uma fazenda. E uma coisa ele me falou, só que tem uma coisa, aquele moço não gosta de crente. Ele não gosta de crente. E eu cheguei ali, falei com o moço que
tinha acontecido com meu filho, eu mentindo que eu era evangélico. E ele ouviu a minha história, falou com a filha, vai lá e tenta tirar o carro. E ela tentando tirar o carro não pegava. E ele começou a me perguntar, quem é você? Filho de quem? Na roça todo mundo conhece todo mundo, né? E eu não queria falar que eu era evangélico. Não, minha família não é daqui, não. Mas quem é seu pai? Não, meu pai não é daqui, não. Mas e daí os pais da sua esposa? Não, não são daqui também, não. Mas o que você, um rapaz tão novo, sua esposa nova, vieram fazer tão longe de suas famílias aqui, num lugar desse, sem recurso? E eu já não estava suportando mais a pressão. E a filha olhou e falou, pai, não adianta, o carro não pega. E eu, naquele desespero, eu parei de falar com ele assim, vim para o terreiro da fazenda, levantei os braços para cima chorando, debaixo de chuva, e falei, Senhor Jesus, eu sou teu servo. Eu larguei o meu trabalho material, eu larguei tudo, meus amigos, minha família, para vir fazer a tua obra. E o Senhor quis tirar meu único filho, e eu preciso chegar até Piranga, Senhor, porque eu quero sepultar meu filho. Então, Senhor, coloca as tuas mãos e faz esse carro pegar agora. Me mostra mais uma vez que o Senhor é o meu Deus e mostra para esse moço que o Senhor é na minha vida. E aí o moço ficou olhando para mim assim, né? Tipo, eu não gosto de crente, enfim. Ele ficou assim, paralisado, a filha também. Aí ele olhou para a filha e falou, tenta mais uma vez. Então ela bateu a chave, o carro pegou. Eu entrei no carro e eles me levaram até onde estava meu filho, com a minha esposa. E chegando lá, quando eu fui pagar, ela falou, não, moço, Deus é na sua vida, o que aconteceu ali no terreiro da fazenda hoje me provou que verdadeiramente existe Deus e que Deus é na vida do Senhor, porque meu pai jamais deixaria eu trazer o Senhor aqui. Meu pai não gosta nem de ver crente. E o Senhor vira e fala que o Senhor é pastor, que o Senhor veio fazer obra aqui, e meu pai mandou trazer o Senhor. Mas, então, quer dizer, são experiências que marcam a nossa vida e, sobretudo, que glorificam o nome desse Deus. Deus é maravilhoso. Ainda que a videira não floresça, ainda que não haja produto na vide, ainda que os campos faltem mantimento, ainda que as vacas do curral sejam arrebatadas, todavia eu exultarei e glorificarei o Deus da minha salvação. E isso, mais uma vez, testifica o que os servos do Senhor falaram. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Cristo Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Daqui a pouquinho estaremos fazendo mais uma parte deste vídeo, tá? E que Deus possa abençoar todos os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo.